nosso Maranhão. Então você que está nos escutando em todo lugar desse país e desse mundo, né? Porque o nosso amigo aí... Eu vou procurar ser o advogado aqui do diabo. Nosso amigo Matheus tem contatos pelo Brasil então, não é isso, Matheus? É isso aí, galerinha, que está ouvindo. É isso aí, você que está ouvindo o programa Papo Cabeça aqui na Difusora Sul FM. Bom dia para você neste domingo maravilhoso, né? E você que participa através do nosso site, isso mesmo, vai lá idifusorasul.com.br, tá bom? E você também participar através do nosso WhatsApp, 9123 1280. Pode mandar perguntas, sugestões, tá bom? E eu sei, fique conectado aqui no programa Papo Cabeça. Hoje o programa está imperdível, tá bom? Aquele abraço para você. E a gente tem como os nossos convidados hoje o Aloysio Melo, presidente da Associação dos Apenados, né? E do sindicato também dos coletores de areia, isso, aqui do Tocantins, tá? Seja bem-vindo, Aloysio, que o mês inteiro esteve com a gente aqui, tá falando sobre essa questão da violência. Obrigado. E, inclusive, o Aloysio vai ter algumas notícias aí em primeira mão, né, de acontecimentos aqui na cidade, nessa área de segurança pública, que daqui a pouco, fiquem ligados, que ele está trazendo aí algumas informações bem interessantes sobre essa questão da segurança pública, né? E também temos como convidado o professor Negreiros, né, que está aqui para falar à luz da filosofia sobre a questão dessa violência e da impunidade e na questão da violência, o que causa a violência. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos ouvintes do programa Papo Cabeça. Perfeito. Então, para a gente começar, nós falando sobre essa questão da violência e da impunidade, tá? Nós vamos começar aqui falando o que é essa tal de impunidade, né? A impunidade é um conceito que pode ter sentido objetivo técnico ou sentido subjetivo, ligado a impressões individuais. Do ponto de vista técnico, a impunidade consiste em não cumprimento de uma pena por alguém formalmente condenado em virtude de um delito. Impunidade, nesse sentido, pressupõe pelo menos 3 premissas. Tá? Olha que interessante. A pessoa que se sente impune, ela se sente que pode realizar aquilo, né, de errado, quebrar a lei e não haver nenhum tipo de punição. Tá? A primeira premissa, para quem se sente impune, é a certeza do delito. Se uma pessoa parece culpada e está em liberdade, não se pode dizer que, tecnicamente, ela esteja impune. Tá? O julgamento competente, somente uma corte habilitada, obedecendo ao procedimento previsto nos códigos de processo, pode determinar a punição. O desfecho do julgamento, se a impunidade decorre da não aplicação de uma pena, ela só vai existir quando o processo estiver concluído. O maior desafio que eu acredito para cumprimento da lei, né, da questão de colocar em prática as penas, eu acredito que é seguir essas premissas, né? Que é a certeza do delito, ter certeza que ele realmente cometeu aquele ato, o julgamento competente, que é a certeza e ele ter um julgamento com a corte habilitada, né? E o desfecho do julgamento, que é a finalização. Nós até estamos acompanhando aí no Rio de Janeiro alguns julgamentos que já duraram até 20 anos, né? Que agora está tendo um desfecho do julgamento. Então, a gente percebe que muita impunidade é causada pela própria lei, né? E do ponto de vista que a gente fala subjetiva, a impunidade consiste na sensação compartilhada entre os membros de uma sociedade, no sentido que a punição de infratores é rara ou insuficiente. Disso deriva uma cultura marcada pela ausência da punição, ou pela displicência na aplicação das penas. Nessa definição, podemos ser incluídos casos que não sejam enquadrados no aspecto técnico acima descrito. Professor Negreiros, na sua visão, a impunidade, ela está mais subjetiva ou ela está mais técnica hoje? Realmente é um problema de leis, né? De aplicação das leis, ou é um problema de sensação mesmo da pessoa? As pessoas que estão sentindo que a coisa assim está muito branda.
para o sentido empírico, para a ideia do senso comum, essa sensação de que realmente há uma impunidade. E, na visão desta impunidade, são imunes à lei, à justiça, os que podem, os ricos, os que têm dinheiro, e pagam pela lei os pobres, os pretos, é aquela coisa, dos P, né, os ladrões de galinha. A lei funciona para o ladrão de galinha, mas para os menos favorecidos. Ok. Mas a questão mesmo, você também coloca a questão da lei, o artigo 5º, inciso 2º, da Constituição Brasileira de 1988, ela aponta que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então é a partir daí que vem toda uma fundamentação do entendimento do direito penal para que a lei ela possa ser cumprida, mas um cumprimento desta lei de uma forma que a gente, no sentido do senso comum, no sentido do povão, da população, não compreende ela como sendo justa, porque ela realmente não seria igual para todos, como prega também preceitos da Constituição Federal Brasileira. Uma outra questão também que se coloca, dentro desse princípio, e que é contraditório para nós, é que em tese, estou falando em tese, mas para a lei, interpretando-a como deve ser interpretado, todos nós, viu, rádio ouvinte, viu, Flávio, presente, todos nós somos marginais. E quando se diz que isso sem exceção, aí eu estou colocando desde a presidência da República, ao judiciário, ao senhor lá, o Moreno, capa preta lá, o que está tentando determinar as coisas dentro do âmbito máximo da jurisprudência, o senhor Joaquim Barbosa, olha que eu estou incluindo ele, e aí eu posso dizer, inclusive do delegado que vai estar presente aqui, todos nós somos marginais. E quando a gente diz marginais, é aquele que está à margem da lei. Okay. E é nesse sentido mesmo, de estar à margem da lei. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a própria lei. É o artigo 3º, e ouçam bem, rádio ouvintes, o artigo 3º da lei de introdução, o seu princípio fundamental é de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. A vida em sociedade não será possível se as pessoas pudessem alegar o desconhecimento da lei para se escusar de cumpri-la. Daí o surgimento da ficção jurídica de que todos devem conhecer a lei. E aí eu pergunto, esses que eu citei há pouco, desde a presidência da República, o senhor Joaquim lá, o Morenão, a turma colocando ele como Batman da Justiça, aqui o delegado. Quem é neste país que conhece a legislação brasileira? Os caras que nós elegemos, que é o principal culpado por tudo que acontece nesse país, e que a gente tem a mania de direcionar ao Poder Executivo, e a culpa não é do Poder Executivo, a culpa primeira, a causa primeira, é de cada legislador que nós elegemos, desde do legisladorzinho que a gente chama de mirim, aquele para as câmaras de vereadores no município, para os estados e principalmente para o Congresso Nacional. A culpa é exatamente desses. E eu pergunto para cada um deles, para o mais velho deles, ali no Congresso. Vou citar um dos mais velhos, Pedro Simons. Vou citar um outro dos mais velhos, o Gagozinho lá do PT, o Suplicy. Eles conhecem cada legislação que já saiu dali do Congresso Nacional que eles aprovaram.